Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Cruzeiro, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Neste vídeo eu quero comentar com vocês sobre a evolução que a gente vê no Cruzeiro, à luz, inclusive, do que foi a derrota. Sim, a derrota no Clássico Mineiro para o seu grande arquirrival. Porque, na verdade, gente, foi aquele tipo de derrota que, se o torcedor tiver um pouco de cabeça fria e olhar com um pouco mais de objetividade, que nem sempre é possível em função do torcedor ser torcedor, mas se ele conseguir fazer isso, se ele conseguir fazer essa abstração, evidentemente que ele vai perceber o quanto o Cruzeiro jogou bem, o quanto o Cruzeiro, por exemplo, conseguiu mostrar evolução nessa partida, uma evolução que vem se construindo aí pouco a pouco, que na minha opinião, nesse grande teste do ano para o Cruzeiro até aqui, a equipe sai realmente, passou no teste, na minha opinião, apesar de ter perdido a partida, né? Então vamos falar um pouco disso, um pouco sobre essa evolução, um pouco aquilo que eu acho de mais interessante no Cruzeiro, os sinais que essa equipe deixa, né, e os motivos pelos quais, meus amigos e amigas cruzeirenses, acho que vocês têm todo o direito de acreditar que o Cruzeiro está voltando. Está voltando definitivamente, não somente voltando aí para as grandes competições, não somente, enfim, tendo a possibilidade de voltar para a Série A ao final de 2022, mas o Cruzeiro está voltando, gente, para ser uma equipe competitiva e respeitável no cenário do futebol brasileiro, né? Isso é muito bom. O torcedor cruzeirense já sofreu demais e está na hora de acabar com esse sofrimento e o Cruzeiro começar a entregar alegria, satisfação para o seu torcedor. Eu digo para vocês que, apesar da derrota, um pouco disso foi entregue também nessa partida contra o Galo pelo Campeonato Mineiro. Vamos falar um pouco mais disso, mas eu queria pedir para vocês o seguinte, queria pedir um favor, né, para abrir um parêntese e falar que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, patrocina inúmeras equipes no futebol mundial, patrocina inúmeras competições aqui no Brasil, vai patrocinar inclusive Série D, Série C, patrocina alguns estaduais também, né, aqui no Brasil, e está chegando forte em várias competições aqui também no nosso país. Ela é muito confiável, lá na Europa é tida como a mais confiável do planeta, mas o que eu acho mais importante é o seguinte: se você é um apostador, curte uma aposta esportiva mesmo, por que você tem que apostar sempre na mesma casa de aposta? Por que não dá uma mudada? Por que não curtir uma casa de aposta nova? Por que não se cadastrar na 1xBet, que é muito confiável, entrega rapidamente o lucro para os seus ganhadores, não tem nenhuma burocracia, né? Então, eu diria para você, pense nisso, pense na possibilidade de conhecer uma outra casa de aposta. E de quebra, você vai dar uma força também para o canal, né? Porque o canal precisa realmente de um patrocínio e é legal que você faça isso aí. Ó, na descrição desse vídeo tem ali o link para você se cadastrar e também no comentário fixado. E aí quando você se cadastrar lá, cadastra direito, tá, gente? Com toda a atenção, direitinho e tal, verifica o e-mail, confirma e tal. Isso é muito importante. Qualquer casa de aposta na 1xBet não é diferente, tá bom? Aí você usa o código promocional 1xJosa. Por quê? Porque aí você vai dobrar o valor do seu primeiro depósito. Se você depositar 100, vira 200. Depositar 400, vira 800. 20 reais, vira 40 reais. 5 mil, vira 10 mil reais. É isso. Se você tiver aquele dinheiro falando, eu vou depositar 10 mil reais, vira 20 mil reais. Mas para isso você tem que colocar o código promocional 1xJosa, que é o código identificador, né, e vai mostrar para os caras que você chegou na casa de aposta a partir disso que eu estou falando para vocês. E é muito importante para mim que você, se você curte uma aposta esportiva, uma aposta, né, que você faça isso para mim, tá bom, gente? Então, olha, hoje, por exemplo, vai ter 3 jogos aí que eu acho bem interessante para você ganhar um dinheirinho, né? 3 jogos aí que são jogos onde pairam ali as maiores promoções da 1xBet e tal. Um deles é o jogo entre o Atlético de Bilbao contra o Levante. O Atlético vai receber o Levante nos seus domínios, né? E acho sinceramente que no São Mamés é jogo para o Atlético ganhar. Mas a aposta segura é um empate ou vitória do Atlético. Tá bom, gente? Pela Premier League, né? Vai ter Everton e Tottenham. Então eu acho que é um jogo, por exemplo, que deverá sair pelo menos ali 2 gols, né? 2 gols. E no primeiro tempo, por exemplo, eu diria que a aposta segura seria menos de 3 gols, né? Mas eu não vou ganhar muito. Às vezes a aposta segura, né, é interessante. Quando você faz uma aposta segura de baixo valor, você pode até fazer uma combinadinha de 2, 3 jogos. Você pode até pensar nesses 3 jogos aí, né? Porque o outro seria, pelo Campeonato Carioca, um jogo decisivo para as pretensões do Botafogo. Precisa ganhar ou ganhar hoje da equipe do Voltaço, do Volta Redonda. Eu acho, contudo, que a aposta segura é empate ou vitória para o Fogão. Se você quiser se arriscar um pouquinho mais, acho que o Fogão ganha esse jogo. Mas a aposta segura seria vitória ou empate do Fogão. Então, se você combinar isso, olha, dá um dinheirinho bom aí, hein? Então, use lá o código que está na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário, né, o comentário fixado, para você se cadastrar e fazer sua aposta na XBET. Tá bom, meus amigos? E de quebra, dá uma força para o canal do Josa Novares. Aliás, fale para seus amigos que não são inscritos, para se inscrever no canal, para ver se a gente consegue chegar aos 100 mil inscritos e colocar a placa do YouTube aqui no meio dos livros do Josa Novares. Tá bom, meus amigos? Por favor, dá essa força aí. Então vamos lá, vamos falar desse jogo aí. Bom, foi uma partida interessante em que no primeiro tempo o Atlético teve muito mais chances claras de gol
gol do que o Cruzeiro, né? Isso tinha tudo a ver com a proposta adotada pelo Cruzeiro, evidentemente, em relação também ao Atlético. A proposta do Atlético era trabalhar mais tempo no campo de defesa do Cruzeiro. A proposta do Cruzeiro era proteger o seu primeiro campo e de sair na boa. Então, nesse sentido, era muito importante nesse jogo, não somente que o Cruzeiro conseguisse trabalhar muito bem com a bola, mas também conseguisse trabalhar muito bem sem a bola. Sem a bola, o posicionamento precisaria ser realmente perfeito, porque o posicionamento precisa ser muito bom quando a equipe está sofrendo um ataque, né, constante do seu adversário. O posicionamento não é marcar o homem, não é ficar colado no jogador da equipe adversária. Também precisa ter posicionamento e movimentação inteligente. Gente, eu afirmo para vocês que o que mais me encantou nesse Cruzeiro foram as movimentações dos jogadores, do começo ao final da partida. Este é um ponto que poucas pessoas falam, né? Mas a movimentação do Cruzeiro é cada vez mais uma movimentação inteligente dentro de campo. A gente percebe que o posicionamento é muito correto, ainda que esse posicionamento, ele o tempo inteiro sofra mudanças, modificações, né? Porque parece que os jogadores são muito focados naquilo que precisam fazer dentro de campo. A circulação, a movimentação pelo campo, né? O ataque aos espaços, né? A marcação ao portador da bola e, sobretudo, essa coisa muito boa no futebol, para quem atua de forma defensiva, que é a tentativa de frustrar a criação de linha de passes do seu adversário. Então o adversário, quando você consegue defensivamente estar muito bem no seu campo, né, o adversário está tentando atacar o seu time o tempo inteiro, o mais interessante que você pode fazer é frustrar a criação de linha de passe, né? Então quando isso acontece, sobretudo não é qualquer linha de não é qualquer passe que precisa ser cortado também, não é qualquer, enfim. É até interessante que o time não jogue, não pense em cortar qualquer tipo de passe, né, mas aqueles passes mais decisivos. Então a frustração de linha de passes interessantes, linha de passes construtivas, linha de passes que pode colocar o adversário lá na cara do gol. Essas linhas de passes precisam ser cortadas, precisam ser frustradas. O que faz isso é o posicionamento, é leitura, é concentração, é movimentação dos jogadores no setor defensivo. Quando o Cruzeiro estava no setor defensivo contra o Galo, não praticava uma marcação, não praticava um modelo defensivo passivo, mas ativo. Não ficava esperando o erro do Atlético Mineiro, ficava fazendo diferente, ficava tentando o tempo inteiro tomar a bola, asfixiando o portador da bola, né, fechando as principais linha de passe, né, e deixando com que o Galo circulasse essa bola com jogadores menos interessantes, jogadores que não tinham muita condição, por exemplo, de colocar aquele passe infiltrado, de colocar um atacante na cara do gol e assim por diante. Isso o Cruzeiro fez muito bem em todo o jogo. No final da partida, o Cruzeiro tem um erro defensivo ali que acaba custando, na verdade, o empate para o Cruzeiro, que na minha opinião, no jogo, se tivesse um empate, seria muito justo, talvez até mais justo do que a derrota do Cruzeiro, de certa forma. E aí, na verdade, o Cruzeiro acaba tendo ali um vacilo defensivo muito grave, inclusive, que muita gente errou, e o Atlético Mineiro acaba fazendo o gol da vitória. Mas a gente pode certamente dizer que este foi o único erro defensivo que a gente viu do Cruzeiro durante a partida. A gente percebe que a movimentação do Cruzeiro é interessante, a gente percebe que o Cruzeiro tem, também como trabalho no campo de ataque, o Cruzeiro sabe trabalhar com a bola, o Cruzeiro sabe o que fazer com a bola. Nessa proposta, para esse jogo, foi realmente dar campo para o adversário e sair no contragolpe, né? E foi justamente nessa proposta que o Cruzeiro consegue chegar ao primeiro gol, o gol da partida, o gol que abriu o marcador, né? Através do Vitor Roque, que é realmente um baita jogador, e a gente vê outros moleques ali também jogando bem no Cruzeiro. A gente percebe que o Petzolano é um cara que realmente consegue fazer com que o garoto que sai da base, ele tenha equilíbrio, ele tenha confiança. Isso é muito importante. Quantos jogadores jovens foram colocados no time do Cruzeiro desde que o Cruzeiro chegou à segunda divisão e não deram certo, gente? Foram muitos jogadores. Por quê? Porque faltava confiança. E outra coisa, quando o jogador jovem da base entra numa equipe equilibrada, ele tende a funcionar muito bem. Outra coisa, quando ele entra numa equipe competitiva, que tem equilíbrio, em que tudo está funcionando muito bem, né? A gente percebe que taticamente a equipe está muito bem. Então, quando a equipe está muito bem taticamente, as individualidades têm condição, né, de prevalecer. Os jogadores têm condição, por exemplo, de individualmente também jogarem bem. É errado a gente imaginar, por exemplo, que uma equipe está totalmente desorganizada, né, e aí você vai tirar um jogador do banco, ele vai mudar o jogo, tal. Isso pode até acontecer. Mas, em geral, esse jogador que vem do banco, se vai entrar numa equipe completamente bagunçada, ele também não vai ter muito rendimento. O rendimento do atleta individualmente tem muito a ver com o equilíbrio tático, né, com a condição tática da equipe. E, taticamente, o Cruzeiro hoje é uma equipe muito forte mesmo. Então, esses garotos estão num momento propício para entrar
na equipe do Cruzeiro. E o técnico Pessolano está colocando os jogadores para atuar. Ele realmente está trabalhando muito bem com essa transição da base para o profissional. Eu diria para vocês que muitos anos eu não vejo o Cruzeiro fazendo um trabalho tão bom, né, nessa transição da base para o profissional como está acontecendo agora. E isso se deve muito a esse técnico, o Pessolano. Realmente ele tem muito entendimento de como fazer isso. Ele sabe que para o garoto jovem se destacar, ele precisa arrumar a equipe, arrumar a casa, ele está fazendo isso muito bem. Então ele vai injetando um outro garoto ali na equipe que está muito ajustada e tudo funciona muito bem. A Josa vai perder o jogo, do que você está falando? Estou falando de desempenho. Eu estou falando de confiança dentro de campo. Eu estou falando da garra, da gana, da disposição do Cruzeiro em trabalhar não somente bem defensivamente, mas também do ponto de vista ofensivo. Nesse caso, a ofensividade do Cruzeiro se materializava no jogo do contragolpe, e no jogo do contragolpe o Cruzeiro conseguiu fazer o gol. Né? Lamentar a saída do Edu, já está tudo muito bem, infelizmente, com o Edu, né? Mas lamentar, né, que é um jogador interessante, mas na verdade, quando o Bruno José entra, o Cruzeiro melhora. Né? O Bruno José consegue até ajustar mais taticamente a equipe, já que o Edu, que estava muito disposto, se entregando muito para o jogo, não estava conseguindo jogar bem. Então acho que foi muito benéfica para o Cruzeiro a entrada do Bruno José, a despeito, inclusive, da lesão que teve ali, né, enfim, daquele acontecimento com o jogador Edu, né? Então eu acho, por exemplo, que foi muito importante a entrada do Bruno José. Ele acaba praticamente cruzando com as mãos, né, digamos assim, para o gol do Vitor Roque, que contou também ali, evidentemente, com um atraso, né, uma dificuldade do Godinho de sair do chão, um cara alto, um cara que sempre se notabilizou pelo jogo aéreo e não está conseguindo mais fazer, nem mesmo isso, sair do chão. E o menino Vitor Roque não tem nada a ver com isso, foi lá e guardou muito bem. Aí o Cruzeiro teve aquele pênalti, que é um pênalti polêmico, né? Há muitas interpretações sobre isso, mas é um pênalti polêmico. Eu não quero entrar muito nessa questão da arbitragem, deixo para vocês. Eu sei que grande parte da torcida do Cruzeiro discorda realmente que foi pênalti, eu entendo, eu entendo, acho que é legítimo sim. Agora o fato é o seguinte, a despeito de muita revolta que alguns torcedores têm em relação à marcação do pênalti e tal, acho que o mais importante é olhar para o que foi o desempenho dessa equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro se mostra uma equipe realmente muito competitiva, uma equipe que vai dar muita alegria para você, torcedor e torcedora do Cruzeiro nessa temporada, e uma equipe que, para mim, se continuar desse jeito, se continuar se ajustando dessa forma como está acontecendo, o Cruzeiro entra como favorito para conquistar a Série B do futebol brasileiro. E a Série B não vai ser fácil, vai ser ainda talvez mais difícil do que foram as outras, né? Mas na minha opinião, se o Cruzeiro continuar com esses ajustes, que para mim é uma das equipes que mais investe hoje em ajuste na equipe, que mais contrata bem, na minha opinião, esse Cruzeiro pode perfeitamente ser candidato não somente a subir, que para mim vai subir, mas também tem candidato a ser campeão da Série B do futebol do Brasil. E acho que isso é mais importante para o Cruzeiro. Mesmo o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro tem condição de ganhar ainda, de ser campeão, tal, tudo bem, mas o campeonato para o Cruzeiro em 2022 é a Série B. Este é o grande campeonato, e não é um campeonato fácil, só que as ações do Cruzeiro hoje são perfeitas, tanto dos dirigentes como também do treinador. E esse treinador realmente foi um grande achado do Cruzeiro, porque ele de fato parece que era o treinador que o Cruzeiro precisava. O cara que sabe jogar com veteranos, sabe mesclar a equipe entre jovens e jogadores que já têm uma certa idade, um cara que sabe trabalhar essa transição e um cara que sabe trabalhar o equilíbrio da equipe. E esse equilíbrio contra o Galo foi alguma coisa realmente notável. O Cruzeiro fez um grande jogo contra o Atlético Mineiro. E vamos combinar, se a gente olhar para o orçamento das duas equipes, para o investimento em jogadores das duas equipes, né, a gente consegue ter uma dimensão do que foi esse jogo do Cruzeiro. Realmente não parecia ser uma equipe ali da Série B do futebol brasileiro, que teve tanto problema recentemente contra, né, das grandes equipes hoje que nós temos no futebol do Brasil, né? Candidato aí a alguns títulos, inclusive, né? Não pareceu isso, a gente não viu essa diferença brutal dentro de campo. Mas o Atlético atacou muito, criou muita chance. Essa era a proposta do Atlético, atacar muito, criar muito. Dentro da proposta do Cruzeiro, o Cruzeiro foi muito bem, a despeito do erro defensivo que ocasionou a derrota ali no final. Então, quando a gente olha para o desempenho do Cruzeiro, eu diria para vocês que é muito satisfatório e o torcedor cruzeirense precisa realmente ficar contente sim, porque tudo está realmente funcionando muito bem no Cruzeiro. Eu diria que apesar da derrota, está tudo muito bem. E o Cruzeiro é favorito para ser campeão da Série B e voltar para o seu lugar de merecimento, que é a Série A do futebol brasileiro. É isso.